Meus lindos do sexto ano, professor Douglas, História, morrendo de saudade de vocês. Hashtag amo meus alunos. Coraçãozinho. Professor, tá morrendo de saudade de vocês, tá? Na nossa aula que nós tivemos ao vivo, a nossa live de história, nós falamos sobre os primeiros povos que habitaram o atual território brasileiro. Nós falamos um pouquinho dos sambaquis, entramos um pouquinho nos indígenas brasileiros e hoje a gente vai dar uma continuidade. Se vocês quiserem me acompanhar, meus lindos, na apostila de vocês, tá? Tá na página... Primeiro a gente vai fazer a atividade 1 da página 36. Se quiser abrir lá, página 36, atividade 1, e a gente vai começar a nossa aula com essa atividade. Professor, só dá uma recapitulada ali, professor, o sol tá bem na tua cara. Gente, eu tentei fechar a iluminação ali, não foi fácil não, tá? Mas, enfim, é um brilho próprio, é uma coisa radiante, tá bom? Então, nós falamos na outra aula sobre os sambaquis, e essa atividade vai falar sobre os sambaquis. Professor, quem foram os sambaquis? Gente, vamos lembrar lá que foi um povo que viveu no atual território brasileiro há cerca de 5 a 8 mil anos atrás, mas no litoral, concentrado mais no litoral. Os sambaquis, lembra a característica deles, gente? O que eram os sambaquis, os sambaqueiros? Aquele amontoado de conchas, moluscos e tudo mais? Lembra que essa era a característica deles? Tudo aquilo que eles iam comendo, de moluscos, restos de concha, de comida, de alimento, eles iam amontoando e faziam montanhas dessas conchas, dessas coisas. E a atividade diz bem isso. O que são os sambaquis? Então, sambaquis, para quem quiser responder aí, vamos responder juntos? Sambaquis são amontoados de conchas e moluscos, restos de peixes, caranguejos e outros crustáceos, utilizados na alimentação de grupos humanos que viveram no litoral do Brasil e que foram se acumulando durante séculos, formando verdadeiras montanhas. Montanhas essas que eu já falei para vocês. Lembra que eu falei que em Florianópolis tem uma lá que é um dos maiores sambaquis do Brasil, lá na Praia dos Ingleses, Costão do Santinho ali, naquele resort bonito que tem no final dos Ingleses ali. Ali é um sambaqui. Aquela montanha gigantesca que tem no final é um amontoado de conchas, moluscos, restos de caranguejo e tudo mais. Interessante, tem 20 metros de altura, gente, pensa bem. E a outra, explique o título utilizado pela revista Lembranças de Antigos Brasileiros. Está ali, gente, tá? Tá ali na atividade 1, aquela revistinha ali, Lembranças de Antigos Brasileiros, Sambaquis. Por que ele escolheu este título? Justamente pelo seguinte, porque os sambaquis, tá, considerados sítios arqueológicos de onde se retiraram vestígios da presença humana há milhares de anos nas regiões encontradas. Por isso o título faz referência aos antigos brasileiros, porque foram eles que viveram aqui no nosso país ou no nosso território antes mesmo da chegada dos europeus e antes mesmo até de outras tribos indígenas que nós temos existentes até hoje, tá? Dando uma continuidade ali, eu coloquei o seguinte, a divisão, como que eles são divididos, professor? Como que os indígenas são divididos aqui no Brasil? Tá? Em centenas de povos, cada um com a sua própria cultura. Então, não pensa assim, a gente não pode generalizar e falar, o índio, e achar que todos são iguais, e que todos são da mesma tribo, e que todos são pertencentes ou descendentes do mesmo ancestral ali. Não, gente. Então são centenas de tribos indígenas, centenas de povos indígenas distribuídos pelo território brasileiro, com a sua cultura própria. Como assim cultura própria, professor? Gente, seus rituais próprios, com a sua dança própria, às vezes até uma característica física, a forma da pintura, enfim, a forma como eles vivem, uns mais urbanizados, outros mais primitivos, então cada um com a sua cultura própria. Depois eu separei aqui tronco linguístico. Professor, o que é isso? Nós estamos no sexto ano. Tronco linguístico, que palavra difícil.
Gente, são os idiomas, são as línguas que os indígenas falam. Nem todos falam a mesma língua. Eles têm o português, a maioria deles falam o português, tem o português ali, mas eles têm o seu próprio idioma, o seu próprio dialeto, tá? E aí, o tronco linguístico é de onde vem essas línguas próprias dos indígenas, tá? Qual que é a origem delas? Quer ver? Tem algumas aqui, ó, no Brasil. A mais falada aí entre eles, o Tupi-Guarani, mas daí tem o Macro-G, Anuak, Pano, Caribe, Tucano, Yanomami e Ticuna, tá? São essas as línguas, os troncos linguísticos dos indígenas do Brasil. Foi dali que surgiram esses idiomas, esses dialetos indígenas. Gente, é até interessante, se você vê um grupo de índios na rua, muitas das vezes, quando eles não querem que as pessoas saibam aquilo que eles estão conversando, aquilo que eles estão falando, normalmente eles falam no seu dialeto. E o interessante, existem escolas nas reservas indígenas, existem postos de saúde, e essas escolas, elas ensinam o português, mas elas também ensinam o dialeto dos indígenas, como no caso o Tupi-Guarani, por exemplo, os Yanomami, eles acabam ensinando o próprio dialeto para as crianças ali. E aí eu coloquei o último tópico aqui, o índio urbano. Professor, uma perguntinha para o senhor. Hoje nós temos vários índios vivendo entre a nossa sociedade, índios que fazem faculdade, índios que vivem na cidade e que saíram de suas tribos. E aí vem uma perguntinha, professor, eles deixam de ser índios? Lógico que não, né, gente? Eles têm ali, né, a sua descendência é indígena e muitos deles não abandonam a sua cultura, as suas crenças. Eles não abandonam muitas das vezes, eles só abandonaram aquele modo de viver mais primitivo. Ou saíram do seu meio, às vezes em busca de uma oportunidade, fazer uma faculdade. Muitos deles, gente, é interessante que eles vão, muitas das vezes, faz a faculdade e eles voltam para a tribo para exercer aquela função da faculdade que eles fizeram. Por exemplo, foi lá e estudou para ser professor, voltou para a tribo para lecionar, para dar aula ali na própria tribo. Ah, saiu para fazer uma medicina. Às vezes ele volta para a tribo para ser um médico do seu próprio povo ali, tá? Então, gente, nós paramos aí, ó, só para vocês saberem e me acompanharem, nós paramos na página 37. E agora a gente vai entrar na página, agora não, na próxima aula, porque senão a aula vai ficar muito extensa, na página 38. E a tarefinha de hoje, gente, vocês vão fazer o seguinte, prestem atenção na tarefa de hoje. Prestem atenção na tarefa de hoje. Vocês vão pesquisar para mim, vocês vão escolher sobre um povo indígena no Brasil, e você vai fazer uma pesquisinha pequena, um parágrafo, sobre esse povo. E aí você vai postar lá para mim. Escolhe só um. Escolhe um povo indígena, por exemplo, Yanomami, Tupi-Guarani, um só. Você vai escolher um povo indígena e aí você vai fazer, vai pesquisar sobre ele ali um parágrafo sobre esse povo indígena. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Eu vou postar a tarefinha depois para vocês ali no campo da atividade também. Nossa aula de hoje, tá? Não se esqueçam de fazer as tarefas. Lembrando que foi o prazo do nosso trabalho, gente, eu creio que todos fizeram, né? Porque é nota do trimestre. Então, pelo amor de Deus, tá? Amo muito vocês e estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Um beijo no coração. Fui!